o passado de Orter Medley e a finalização da batalha contra o Famin. Eu não esperava que ia acabar tão rápido, mas eu gostei tanto, mas tanto do flashback dele, que eu falei, Orter, você ganhou uns pontos, mesmo você sendo um babaca. Eu acredito que você ganhou bastante pontos depois dessa batalha contra o Famin. Eu começo a te entender um pouquinho mais e assim eu começo a curtir mais esse personagem. Vamos comentar sobre tudo que rolou no capítulo 125 de Mashle, Magic and Muscle. E tem uma novidade por aí, viu? Então fica até o final do vídeo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Mashle, Magic and Muscle. Galera, que capítulo sensacional, né? Muito obrigado mais uma vez para todo mundo que já tá deixando aquele like aí para apoiar o canal, para todo mundo que tá se inscrevendo, compartilhando e também comentando. Quero muito saber o que vocês acham que vai acontecer nos próximos capítulos e principalmente se vocês estão animados para o anime de Mashle que deve vir em 2023 e agora sim, confirmado pela A1 Pictures, a mesma que faz Sword Art Online. Detalhe que o trailer está maravilhosamente bonito, então pesquisa aí no Google, pesquisa aí no YouTube, Mashle Trailer, porque vocês vão ver o anime e ó, tá bonito, hein? Tá bonito. Tirando isso de lado, vamos comentar sobre esse capítulo onde tivemos a batalha de Orter contra Famin. Bom, nós já vamos começar o capítulo sem muita enrolação. O autor já mandou ali a third do Famin, né? Mostrando ali toda a sua imponência, um palhação muito doido, tipo de terror, assim. Eu achei bem legal porque os traços dele são muito bons, são uns traços meio que aterrorizadores, assim, né? Se você for ver assim pela imagem, fica muito bom pra fazer até umas fanart muito louca. Só que a third do Famin, ela é bem simples, gente. Porque ela simplesmente faz com que a presença dele suma da percepção do seu oponente e aí o seu oponente não consegue ver ele e ele fica invisível, por assim dizer. Tanto que ele some, aparece nas costas do Orter e ataca ele com um negocinho que fica girando a mão lá de circo assim, né? Tipo o bambolê, tá ligado? Mas não é um bambolê, é um outro negócio lá. Ele corta lá o Orter e o Orter fala, como assim ele está se escondendo de mim? Eu só consigo perceber quando ele me ataca. Então o Famin ele consegue se esconder nas costas do Orter, aplicar vários golpes porque ele está invisível e o Orter só consegue sentir quando o Famin o ataca. E o Famin começa a garantir para o próprio Orter que ele vai libertar o Orter, né, dessa vida. Ou seja, se o Orter está preso à vida, logicamente agora ele vai morrer porque ele não vai estar preso a nada. Então ele vai fazer com que o Orter seja liberto e tenha liberdade. Ele ataca mais uma vez o Orter e uma coisa que me incomoda um pouquinho em Mashle, eu não sei se você incomoda vocês também, mas é que os nossos protagonistas, né, quando às vezes eles apanham pra caramba, eu sei que é comum de shonen, né, mas eu achei engraçado que nesse capítulo o Orter, ele não passou pelo mesmo que o Rain e Ames, ele não passou pelo mesmo, por exemplo, que o Dot e o Lance. Obviamente ele é mais forte do que eles, provavelmente, só que mesmo assim, quando ele termina a batalha, ele termina tão de boa que todos esses golpes que ele tá levando, parece que não fizeram nada demais, só fizeram uns arranhões nele. Porque no final ele leva muitos golpes, mas mesmo assim ele não sai sangrando, ele não sai acabado, parece que nem foi nada. O Seal War até fica animado, fala assim, pô, você não consegue esquivar dos golpes dele, Quatro Olhos, você está lascado. E aí que o Orter começa a se lembrar, no seu flashback, do seu antigo amigo, que eu não reparei, mas parece que não foi revelado o nome dele, mas ele era um cara que trabalhava junto com ele na academia de polícia, usando a magia ali para prender os bandidos. Esse amigo dele prendia todos os bandidos, ele era muito agitado, assim como era o Dot. E o cara levava a justiça muito a sério, tão a sério que ele queria levar até do que a própria vida, levando um jeito meio destrutivo da sua vida, porque ele se dedicava demais para a justiça, prender os bandidos, evitar que as pessoas roubassem as outras, ou matassem as outras, ou cometessem qualquer outro tipo de crime. Só que o Orter nesse passado, ele era um pouquinho menos certinho. Era um cara que ele só fazia o que era necessário. Ele agia pela lei do mínimo esforço. O mínimo esforço que eu tenho que fazer para prender os caras, eu faço. Fazer isso daqui, eu faço tal. Então ele era muito assim, chegava até atrasado assim na hora de capturar os bandidos. Até que o amigo dele ficava bravo pra caramba. E era um cara muito engraçado. Eu confesso que eu dei bastante risada nesse capítulo com ele. Porque ele mostra a justiça de uma outra forma pro Orter, de como ele aprendeu ou que pelo menos ele começou a usar contra o próprio Mesh. Só que enquanto o cara ficava chiando na mente do Orter, falando pra ele, pô, cadê o seu entusiasmo? A gente se dispôs a desistir de tudo pela justiça, não sei o que, porque a gente ama a justiça, porque a gente tá aqui nessa escola e tal. E aí o Orter só escolheu tudo aquilo porque aquilo combinava com ele, era a lei do mínimo esforço, ele poderia fazer as coisas de boa, ter uma vida normal. É um cara bem mediano, bem medíocre, vamos dizer assim.
Já esse amigo era muito sangue quente, então ele tipo falava, acontecia, fazia, mostrava, era bem divertido, chegava, queria ter uma socialização com o Walter, e mesmo que o Walter falasse sobre a lei do mínimo esforço, a gente percebe que o Walter sempre aparecia no local, sempre ajudava, sempre estava junto com ele. Então, desde que eles começaram a trabalhar juntos, a gente pode ver que o Walter sempre levou a sério. E sim, ele sempre se importou com as regras, só que no começo ele era meio desleixado, por assim dizer. E aí ele fala a importância das regras, porque sim, as regras e a justiça, sim, as leis, elas são importantes porque elas mantêm tudo nivelado. Pra quê, né? Não todas as vezes, é óbvio, mas elas mantêm as coisas niveladas para que ninguém transforme o mundo numa bagunça, que ninguém saia, por exemplo, roubando sem não ter nenhuma consequência ou virar uma chacina, porque aí você vai se vingar da pessoa que te roubou e aí vai começar uma matança à toa, entende? Fazendo esse monte de coisa. Então as leis servem para isso, para reger o povo, para que não vire uma bagunça. Ele explica isso pro Walter e fala, não é apenas alguma coisa que tipo só combina com você, você tem que levar isso aqui um pouquinho mais a sério. Eu acho que a partir daí o Walter ele começou a levar um pouquinho mais a sério, eles começam a mostrar ali os flashbacks deles, curtindo, bebendo, comendo, lutando, papapá. Só que o que aconteceu? Esse amigo morreu. No que ele morreu, ele fala assim, poxa, baguncei tudo, hein? Mas aí o Walter, bem frio e calculista, né? Ele olha pro seu amigo e fala assim, poxa, você bagunçou mesmo, mas não era isso que você queria? Não era isso que você queria, arriscar sua vida pela justiça? E aí o amigo dele diz, é claro que sim, é claro que eu queria, mas tudo isso tinha um motivo. Ele se arriscava muito porque ele não queria que outra pessoa passasse pelo mesmo que ele, porque o seu irmão, por conta de um crime, acabou morrendo. E ele acabou ficando muito triste com isso, então ele leva a justiça a sério para que ninguém, por exemplo, perca um irmão, ou seja roubado, ou sofra por alguma coisa por causa de um crime. E aí ele diz pro Walter que se ele sacrificasse apenas essa pequena parte dele, pelo menos deixava ele feliz. E ele quer que o Walter faça a mesma coisa, que leve as regras a sério para que outras pessoas não sejam punidas pelo crime de outras, né? Então, sejam punidas assim, que sofram na mão de pessoas que cometem crimes. E aí, por isso, o Walter leva as regras muito a sério. Eu gostei bastante desse flashback, eu achei que foi bem emocionante, foi bem bonitinho, né? Mesmo ele sendo bem curto, não foi nada muito demorado, nada que criasse assim uma conexão, mas pelo cara parecer muito Dodge, eu acho que a gente tem aquela tendência de falar assim, poxa, conheço um personagem assim em Mashle. E aí faz com que a gente goste desse flashback e mostra um pouquinho como que o Walter pensa. E não só isso, né? É muito legal saber que o Walter sim se importa com as regras, se importa com a justiça. Ele não é desleixado como ele era no começo, e até porque o Walter foi visto pelo próprio amigo dele como um irmão. Então ele via o Walter como irmão, então acabava que criou esse vínculo, sabe? Por conta desse cara que era mais agitado, esse cara mais frio, assim, que é o Walter, ele acabou sendo influenciado por ele. Ele ainda tem um longo caminho para percorrer, acho que ele percebeu isso porque ele deu umas certas cagadinhas ali com o Mesh, e aí então que eu não sei se ele ativou a teoria dele, porque não foi falado nada. Porque ele enche todo o circo, ele transforma todo o circo em areia e aí começa a tirar um monte de areia de um monte de lugar assim, porque agora, mesmo invisível, o Famin vai ser atingido de uma forma ou outra. E a gente sabe como é areia movediça, né? Porque aí o Walter ativa uma areia movediça, o cara vai ficar dentro de um tipo de um caixão, né? Não um caixão exatamente em Mashle, porque não mostra ali um caixão, mas ele vai ficar dentro da areia ali. E aí o Famin ele começa a ser encoberto pela areia, pela areia, pela areia. E aí ele começa a falar umas bostas pro Walter, que o Walter não é livre, que ele é muito chato, que mesmo que ele queira salvar todo mundo, ninguém gosta dele, não sei o que. Será que ele gosta pelo menos de viver, porque ele é muito sem graça? E bom, isso não tem importância, né? Então o Walter, ele é meio que liberto e tem essa liberdade de seguir as regras que ele quer e viver da forma que ele quer. A lei do mínimo esforço, esse monte de coisa, ele pode viver daquela forma, sempre seguindo ali as suas regras e tentando cumprir o último desejo que o seu amigo te pediu no seu leito de morte. E é então que o Famin fala, eu quero esse tipo de liberdade, né? Que tipo, é uma liberdade sem tanta liberdade. Mano, o Famin é doido. Eu sei que ele é engolido ali pela areia e termina o capítulo. Eu gostei bastante pelo flashback do Walter, achei que ficou muito bom mesmo. É algo simples, nada muito elaborado, mas eu acho que Mashle ele não precisa de coisas tão elaboradas, principalmente agora que está na sua reta final. O autor, eu acho que ele tá correndo bastante, eu acho que até parece às vezes que ele quer terminar logo o Mashle, viu? Porque eu esperava mais um pouco dessa luta do Walter, mais capítulos pelo menos. E foi muito rápido, foi 2, 3 capítulos, não sei dizer agora. Foi rapidão, não foi tão demorado. Eu acredito que o autor ele tá querendo correr pra trazer o Mesh de volta, porque o próximo filho, se eu não tô enganado, deve ser o Doom já.
E se for o Doom, é a volta do Mesh, porque ele teria que lutar com ele, ou talvez o Ryo e o Walter tenham que lutar contra o Doom primeiro, tomam um pau e depois o Mesh aparece e salva eles, e aí o Walter fala, meu Deus, eu fiz cagada, e aí ele percebe os erros dele. Porque o Ryo, ele não voltou a lutar mais, então eu acho que ele pode voltar agora. O Walter acabou de lutar, mas pode lutar mais, porque quando ele saiu tão de boa, e é isso que me incomoda um pouco, porque, pô, ele foi ferido várias vezes, igual o Lance e o Dot. Embora ele seja mais forte, porque isso a gente tem que concordar, eu acho que ele tinha que sair um pouquinho mais ferido, ou pelo menos um pouco mais cansado, mas ele saiu tão de boa que eu acho que ele e o Ryo vão acabar lutando contra o Doom e perdendo, e aí o Mesh volta à ativa com a Meliadol, sei lá, ajudando eles, liberando eles. Eu ainda queria ver a Meliadol lutando de verdade, mas infelizmente o Walter não deve fazer isso, né? Já botou o Alberg ali e já tá de bom tamanho, né? De toda forma, esse foi um bom capítulo de Mesh, tô gostando bastante dessa reta final, porque o autor tá correndo. Não tá enrolando muito a história, não tá querendo esticar a história. Parece que ele tá querendo seguir no seu ritmo, as lutas dele sempre foram bem rápidas também, então ele não tá com muita, vou ficar lerdando aqui 5 anos numa luta aqui pra fazer o meu mangá ganhar mais relevância. O mangá dele não ganha mais relevância do que já tem, né? Acho que só com o anime talvez cresça bastante de vendas. Mas tirando isso, é normal. De toda forma, esse foi o capítulo, gente. Muito obrigado mais uma vez por ter me acompanhado até aqui. Acompanhem Mashle quando sair em 2023. Vamos acompanhar esse anime juntos, que vem pela A1 Pictures. E, mano, tá bonito demais. Acredito que essas lutas empurradinhas vai ser muito divertida. Isso se for bem animado, né? Vamos torcer pra isso. Bom, Mano Joe aqui está vazando. Até uma próxima. Fui, valeu.